Bom, pessoal, estamos retornando, nossas atividades e hoje nós estaremos aqui falando um pouco sobre as rochas. Inscreva no canal e ative o sininho. Bom, nós vamos falar aqui dos três tipos de rochas: as rochas magmáticas, ígneas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas, elas estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ou seja, nas nossas vidas, mais do que a gente imagina. Nosso próprio lar, nossa própria residência, ela é formada majoritariamente por materiais provenientes das rochas, tipo o cimento, o cal, a areia, o tijolo, que vem dos sedimentos, da argila, que é feito de argila, que são sedimentos que vieram produzidos a partir das rochas durante milhões e milhões de anos. Então, a telha, que também é feita a partir da argila. Ou seja, nós temos aí uma variedade de produtos derivados das rochas que estão presentes na nossa casa, na nossa escola, na construção civil no geral, certo? Bom, quanto à sua origem, nós dividimos as rochas em três grupos: as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Bom, as rochas magmáticas são também chamadas de rocha-mãe porque foram as primeiras rochas que se formaram no processo de formação do nosso planeta há milhões e bilhões de anos atrás. Essa rocha é formada quando o magma ocorre a queda da temperatura do magma, devido a chegar à superfície da Terra, e esse magma vai reduzir a temperatura, devido ao ambiente, e vai se solidificar. Existem duas formas desse magma solidificar e dar origem a uma rocha magmática, que vai classificá-las como rochas intrusivas e rochas extrusivas. Bom, como a rocha magmática é denominada de rocha-mãe, porque é a partir dela que nós vamos ter origem às rochas sedimentares e às rochas metamórficas, tá? As rochas magmáticas intrusivas, nós temos um exemplo de cada uma aqui. Eu tenho um granito, que é uma rocha magmática intrusiva, e eu tenho o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva. As rochas magmáticas intrusivas, elas são formadas quando o magma solidifica-se ainda dentro da superfície terrestre, ou seja, lentamente, no movimento do chamado ciclo das rochas, o magma vai ascendendo e, ao se aproximar, quando vai se aproximando da superfície, as temperaturas vão diminuindo e esse magma vai se consolidar, se solidificar antes de chegar à superfície terrestre, dando origem às rochas magmáticas intrusivas, como exemplo aqui o granito. Já as rochas magmáticas extrusivas, elas são formadas quando o magma sai através das erupções vulcânicas, chega aqui à superfície ainda em forma de lava, e ao chegar aqui, após chegar à superfície através das erupções vulcânicas, elas formam o magma solidifica, devido à queda das temperaturas, e formam as rochas magmáticas extrusivas, que eu tenho um exemplo aqui, o basalto. As rochas intrusivas são também chamadas de plutônicas e as rochas extrusivas de vulcânicas, porque o magma solidifica após chegar à superfície terrestre. Bom, um outro tipo de rocha, nós vamos ter aqui as rochas sedimentares. Bom, as rochas sedimentares, elas podem ser provenientes de rochas magmáticas ou de rochas metamórficas. Essas rochas são formadas a partir do processo de desagregação, do intemperismo e desgaste das outras rochas ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. E essas rochas, pode ser magmática ou pode ser metamórfica, ao sofrer um processo de desgaste, do intemperismo, ou seja, ela vai perdendo pedacinhos dessas rochas, e essa desagregação provocada pelo intemperismo, através dos agentes externos como o sol, o vento, a água, vão desagregar essas pequenas partículas da rocha durante milhões e milhões de anos,
vão levar esse material e depositar numa área, e aí nessa área mais baixa que foi carregada pela água, pelos ventos, esse material vai sofrer um processo de compactação, ou seja, e vai dar origem assim às rochas sedimentares. Então, a rocha sedimentar, a rocha magmática ou metamórfica é desgastada pelos agentes externos, pelo vento, pela água, da chuva, ou seja, dos rios, e vai transportar esse material, depositando em alguns locais, e nessa deposição, a pressão e o peso aí vai compactar, ou seja, vai unir esses sedimentos novamente, dando origem às rochas sedimentares. Eu tenho aqui dois exemplos, o calcário, que é uma rocha sedimentar, e eu tenho o argilito, outra rocha sedimentar. As rochas metamórficas, que eu tenho um exemplo aqui, o mármore, que o mármore é derivado do calcário, é uma rocha metamórfica que foi transformada em rocha, é uma rocha sedimentar, o calcário, que foi transformada em uma rocha metamórfica, o mármore muito usado na construção civil. Um exemplo eu tenho aqui. As rochas metamórficas, elas podem derivar de uma rocha magmática ou ela pode vir de uma rocha sedimentar. Então, como se formam as rochas metamórficas? Essas rochas metamórficas, elas são formadas a partir do momento em que, no processo de formação, ao longo de milhões de anos, uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática sofre alteração de temperatura e pressão durante o seu processo de formação, dando origem, assim, às rochas sedimentares. Aqui eu tenho 5 exemplos de rochas metamórficas. Então vamos lá. As rochas, primeira rocha formada, rocha magmática, quando o magma solidifica-se e dá origem à rocha magmática. Existem duas formas de solidificar o magma: a rocha intrusiva ou rocha extrusiva. A intrusiva, o magma solidifica-se ainda dentro da superfície terrestre, e a rocha extrusiva, magmática extrusiva, o magma solidifica-se após sair através das erupções vulcânicas. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos provenientes de outras rochas, que podem ser tanto magmáticas como metamórficas. Esses sedimentos são transportados e depositados e compactados em locais e dando origem assim às rochas sedimentares. As rochas metamórficas são formadas a partir de uma alteração de temperatura e pressão durante o processo de formação de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar, que assim, ao sofrer essa alteração de pressão e temperatura, dá origem a uma rocha metamórfica. Essa atividade vai ser postada logo mais para vocês responderem.